Então, vamos começar. Essa é a sétima aula, né? A gente está quase chegando na metade do curso. São 18 aulas, 18 encontros. E esse é a sétima aula teórica. E hoje a gente vai ter o sexto exercício prático, no final da aula. E hoje a aula é sobre mediunidade e percepção extrasensorial. A gente não vai falar de uma forma muito profunda. Como sempre, vamos dar um apanhado geral para dar uma compreensão e entendimento, né? Mas a gente vai buscando no estudo, né, para quem tiver maior interesse, e na prática, principalmente na prática, é onde que a gente consegue vivenciar essas coisas, né? A parte teórica é para a gente conseguir, eu não diria que nem explicar, porque às vezes é difícil explicar, mas eu diria para a gente ter uma maior compreensão e entendimento. E a parte mais importante é a gente conseguir vivenciar. E aí a parte dos exercícios é muito importante, né? Porque aí a gente vai vivenciando e a gente vai aprendendo na prática, né? Como é que funciona. Então acaba que a teoria ela é mais para dar um norte, uma visão geral mesmo, só para não ficar muito no escuro quando a gente vai para a prática. Então, e aí essa aula é uma aula muito interessante. A gente vai ter duas aulas sobre mediunidade, essa e a próxima. E a próxima tem um exercício mais aprofundado. E essa questão da mediunidade, quando a gente vai falar sobre a apometria, é uma coisa muito interessante, porque a pessoa fala assim, depende de quem você perguntar. Se você for no centro espírita, eles vão falar que a apometria é uma coisa mediúnica, porque mexe com o espírito e tal, eles vão falar que é uma coisa mediúnica. Se você, dependendo do segmento que a pessoa segue de espiritualismo, ela vai falar que é só uma técnica energética. E aí a pessoa faz de um jeito bem diferente a apometria. Faz mais uma limpeza energética mesmo, não trabalha tanto com a questão dos espíritos. Então depende da compreensão da pessoa e do que ela vai trabalhar. E quando a gente fala que o negócio é mediúnico, que a pessoa que é apômetra, geralmente ela é médium, na verdade todo mundo é médium, né? Acaba que as pessoas acham que o negócio é uma coisa muito encabulante, né? Uma coisa assim. Encabulante é essa palavra que eu inventei. É uma coisa muito extraordinária, uma coisa muito, né? Aí a pessoa já começa a imaginar aquelas coisas loucas, assim, né? De espírito. E quanto à verdade, a mediunidade ela e a percepção extrasensorial, eu coloquei essas duas coisas porque a mediunidade ela é muito focada na questão da comunicação com os espíritos. Ponto. A mediunidade ela é muito focada nisso. Ela trabalha energia, ela trabalha um monte de coisa, mas o centro da questão da mediunidade é a questão dos espíritos. Por isso que a gente compreende, pensando que a apometria é uma técnica energética e espiritual, a gente compreende que não é interessante cobrar pela apometria, porque quem faz a maior parte do trabalho, a gente depende dos espíritos para fazer o trabalho, ou seja, a gente não tem como fazer o negócio sem ter uma espiritualidade por trás, organizando e guiando e também fazendo a maior parte do trabalho do outro lado. Então a gente não cobra. Com essa compreensão de mediunidade que a gente tem, a gente não cobra as sessões de apometria. Tem gente que cobra, né? A gente vai falar sobre isso de novo lá na questão da ética e tudo mais. Mas isso aí vai dar a compreensão de cada um. Como eu falei, se for no centro espírita, é uma coisa mediúnica. Se for falar com espiritualista, às vezes é só uma questão energética, né? E aí tem duas diferenças. Por isso que eu coloquei mediunidade e percepção sensorial. Então, mediunidade eu falei, que é essa questão da comunicação com os espíritos. E quem também acompanha a apometria coletiva, por exemplo, vê lá dos feedbacks, às vezes, mensagem dos espíritos, né? Então, vem mensagem do caboclo tal, vem mensagem do espírito amigo tal. Então, a gente vê que ali a gente tem uma comunicação com os espíritos. É um processo mediúnico.
Por outro lado, a parte energética é onde a gente tem a percepção extrasensorial. Essa parte energética é uma coisa muito mais comum. Apesar que a mediunidade, quando a gente fala que é a comunicação com os espíritos, por mais que as pessoas achem que isso é uma coisa muito extraordinária, os espíritos eles estão por toda parte, em todo lugar. Então, todo lugar tem espírito, a gente está sempre convivendo com o espírito, e quando a gente dorme, a gente convive com o espírito, e somos espíritos encarnados. Então, não tem nada demais nisso. Quando a gente fala da percepção extrasensorial, que seria essa sensibilidade, como do sensitivo, de você sentir que pegou energia, que doou energia, que... Então, a questão energética, por exemplo, quando a gente vai falar de técnicas como o reiki ele não é uma técnica mediúnica, ele é uma técnica energética, onde a gente vai trabalhar a energia. Mas pode ser que ali o seu guia se aproxime, pode ser que você tenha uma conexão com alguns espíritos, né, afins daquele processo, mas não é mediúnico, é energético. E a apometria, ela junta as duas coisas, ela tanto é energética quanto é espiritual. É energética porque ela vai trabalhar energia, então nas sessões a gente vai ver, fez limpeza dos chakras, limpou a aura, limpou a casa, isso falando de forma energética. Encaminhou o obsessor, aí estão falando de uma questão mediúnica. Fez a magia, não sei o quê, com a ajuda de espíritos, então a gente está falando de uma perspectiva mediúnica. Então, a apometria, ela é a junção dessas duas coisas, da percepção sensorial energética, do mundo energético, e a percepção mediúnica. Parece que é a mesma coisa, mas não é. É e não é, né? Um está para o outro, porém, você pode conduzir os dois, a condução é muito diferente. Então, por exemplo, quando você vai no centro espírita, ali quem conduz é os espíritos, né? Então, a pessoa às vezes está incorporado, tem a psicografia ali, a condução é dos espíritos. Agora, quando você fala do ponto de vista da energia, você pode fazer uma técnica energética sem precisar de ter o espírito. E aí, às vezes, a técnica energética pode ser muito eficaz em alguns casos, mas em outros casos não é. E aí, a parte mediúnica, ela é muito eficaz em alguns aspectos e não muitos em outros. Então, a gente precisa dessas duas coisas, a junção dessas duas coisas, a gente tem a apometria. Então, a apometria é uma técnica energética e espiritual. E aí, a gente tem que o médium, né? O que é ser médium? Acho que muita gente aí já frequentou centro espírita, então muita gente tem uma noção disso. E quando a gente fala de médium, essa palavra médium, mediunidade, isso é muito mais ligado à doutrina espírita, que nasceu ali na França com Kardec, de forma conceitual, que a mediunidade ela sempre existiu em toda a história da humanidade, né? Desde os pajés, das coisas mais rudimentares, já existia esse processo da mediunidade, mas foi ali com Kardec, né? Ali, né? Meio que era iluminista, pós-iluminismo ali, que aí ele vai começar a conceituar e pesquisar de uma forma científica, né? Para trazer isso para uma compreensão ocidental de uma era que estava começando um processo de revolução industrial e tudo mais, onde a nossa mentalidade estava começando a mudar, a mentalidade da humanidade. Então, esse conceito de média, mediunidade, é mais daí que vem. A gente tem esse desenvolvimento espiritual nos Estados Unidos, que ele vai se desenvolver de uma forma diferente, com outros conceitos, com outras práticas, né, que são um pouco diferentes do espiritismo. E está tudo certo, né? São, assim como a mediunidade feita no candomblé, como a mediunidade da Umbanda, como a mediunidade do voodoo, com qualquer outros segmentos e crenças e conjunto de crenças religiosas elas praticam. Então a mediunidade ela está presente porque o ser humano é um ser mediúnico. E a mediunidade é a capacidade de a gente conseguir comunicar com os espíritos de alguma maneira. Aí que vem os tipos de mediunidade. Porque aí a gente tem esse leque.
que são as diversas maneiras que a gente se comunica com o mundo espiritual e principalmente com os espíritos. A gente aqui encarnado, a gente é um ser que está dividido, né? A gente é material e espiritual. Então a gente está entrando nessa transição. Então a gente consegue ter essa comunicação com o mundo espiritual e ao mesmo tempo ter essa vida material. E qual é a importância do médium no processo? Porque você fala assim, mas se é o espírito que faz, então para que precisa de mim? Né? Só o espírito vir fazer, não precisa de mim. Mas aí que tá, o médium, a função do médium é ele manifestar no mundo as questões espirituais. Então, é como se a gente tivesse uma equipe lá do outro lado que conduz o processo e nós somos os responsáveis pela manifestação, por isso a nossa energia material, o nosso fluido material, que é essa capacidade, nosso ectoplasma mais denso, que é a capacidade da gente materializar no mundo a ação dos espíritos. Então, às vezes a gente está lá no processo da apometria, então tem uma cirurgia, quem vai fazer a cirurgia é o espírito, não é você, é o doutor fulano de tal. Só que você está ali doando o seu ectoplasma mais denso para aquela cirurgia astral conseguir ter efeito no corpo físico da pessoa. Então, esse é o papel do médium, da gente conseguir manifestar. Quando a pessoa psicografa, ela está manifestando concretamente no mundo material a ação dos espíritos. Os espíritos podem agir no mundo material sem precisar das pessoas, porque eles influenciam muito. Né? Nos livros do Kardec a gente vê muito isso, que tem muita influenciação dos espíritos no mundo material, muito mais do que a gente possa perceber. A questão, quando a gente fala do médium, da mediunidade, do trabalho mediúnico, de toda essa organização e sistematização para as coisas darem certo, a gente consegue perceber que, Felipe entrou, que a gente tem o processo de materializar, porque senão o mundo espiritual ficaria uma coisa muito vaga, e como somos seres que estamos, né, são seres meio desconectados dessa parte, acaba que a gente viveria no mundo da lua, né, para essas questões espirituais, ou a gente ficaria extremamente materialista. Então, a mediunidade, ela traz esse equilíbrio entre essas duas coisas. Então, a parte espiritual, da gente trazer a manifestação do espírito para coisas materiais, para concretização, e, ao mesmo tempo, conseguir acessar o mundo espiritual mesmo estando no mundo material. Então, a gente consegue ter esse equilíbrio e se conectar com o que a gente é de verdade, né? Porque toda canalização, e aí é uma coisa muito interessante, porque a gente é médium aqui, todo mundo é médium, às vezes uma pessoa é mais ostensiva ou outra, e aqui a gente não vai entrar muito nessa questão da mediunidade ser uma questão kármica, porque isso não é uma coisa que a gente não consegue ter muita noção. Então, a gente entende que o médium é aquele que vem com a capacidade ou desenvolve ela ao longo da vida para auxiliar o próximo. Ele tem essa facilidade. Não quer dizer também que a pessoa não possa usar a mediunidade de uma forma negativa, vamos dizer assim, de uma forma maldosa. E se comunicar com espíritos mais trevosos e trazer a manifestação negativa, né, desses espíritos mais trevosos. Mas está tudo certo também. Porque a mediunidade em si, acho que o Kardec vai falar que ela é um dom divino, porque é do espírito. Então, a mediunidade é um dom do espírito, e desenvolver as mediunidades, faculdades mediúnicas, que é essas capacidades de manifestar isso, que cada um tem, às vezes, diferente um dos outros, são muito conectadas com as coisas humanas. Quando a gente fala, às vezes, de escrever, às vezes de cura, às vezes de pintar, às vezes enfim, de várias outras coisas, né? São coisas que estão muito conectadas com as questões, as possibilidades humanas de manifestação dos espíritos no mundo.
Aí você fala, mas por que que é importante manifestar os espíritos no mundo? É importante para o nosso desenvolvimento espiritual, porque aí a gente não esquece de quem nós somos seres espirituais, não esquecemos que existe um processo muito maior do que simplesmente nascer aqui, viver uma vida e depois morrer, né? Aí a gente entra numa outra questão de paradigma que a gente falou lá na primeira aula. Então, para fazer a curso de apometria, você precisa acreditar em espíritos. É bom que acredite, né? É preciso acreditar em reencarnação? É bom que acredite, né? Porque quando você começa a ter o contato com o mundo espiritual, com os espíritos, é essa visão que você tem que ter, esse paradigma que você tem que ter. E de uma forma muito natural, né? Naturalizar isso, não ser uma coisa tão extraordinária, mas simplesmente ser a realidade, né? Simples assim. Eu não sei se é tão simples para muita gente. Cresceu no catolicismo. Então, essa capacidade, ser médium é essa pessoa que tem essa capacidade. Todos temos, alguns são mais extensivos que outros, porque se a pessoa é ostensiva nessa vida, é outra coisa importante da mediunidade, é a seguinte, se a pessoa é ostensiva nessa vida, é porque ela já traz esse desenvolvimento de vidas passadas. E também porque ela tem o auxílio dos espíritos. Então, a pessoa às vezes tem uma clarividência, mas aquilo ali é com o auxílio de um espírito. Às vezes a pessoa não tem clarividência só quando ela quer, mas quando é necessário, aí os espíritos intervêm para que ela consiga ter aquela clarividência. E assim outras coisas. E assim, estamos falando dos espíritos que querem a nossa evolução, mas também há interferência dos espíritos doentios, negativos ou tóxicos, né? Espíritos são pessoas, né? Então são pessoas encarnadas tóxicas que às vezes nos atrapalha e aí também eles intervêm. Então aí eles vão ativar a sua clarividência, mas de uma forma negativa, que você começa a ver coisas muito ruins, né? Começa a ficar naquelas imagens ou plasmar imagens para você continuar vendo ou ativar imagens de vidas passadas que acabam acordando memórias que aí a gente tem a questão que é tratada na apometria. Quando às vezes no processo obsessivo isso acorda coisas de vidas passadas ou até mesmo acorda um processo de auto-obsessão. A gente é capaz de fazer isso, de nos auto-obsediar. Bem, então esse é o médium. Então, a mediunidade ela depende muito da intervenção dos espíritos para acontecer. Todas as faculdades mediúnicas, né? Se você simplesmente psicografa, se não tiver um espírito ali para te trazer a mensagem, você não incorpora se não tiver um espírito ali para incorporar. Lógico que você pode, né, fazer animismo, né? Mas quando a gente fala da mediunidade em si, a gente precisa da intervenção dos espíritos. Então, o que é essa mediunidade? Aqui tem um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, do Allan Kardec, né, que ele fala assim, para conhecer as coisas do mundo visível e descobrir os segredos da natureza material, Deus concedeu ao homem a vista corpórea, os sentidos e instrumentos especiais. Com o telescópio, ele mergulha o olhar nas profundezas do espaço. Com o microscópio, descobre o mundo dos infinitamente pequenos. Para penetrar no mundo invisível, Deus lhe deu a mediunidade. O mundo invisível é o mundo espiritual, né? Então, a mediunidade, ela é esse instrumento. Na verdade, nós somos o instrumento da mediunidade. É um fenômeno mediúnico que acontece por nós, através de nós e para nós enquanto seres humanos. A gente não, por mais que alguns animais tenham sensibilidades, eles não são médicos, né? Eles não se comunicam com os espíritos assim, e trazem, porque eles ainda não têm essa necessidade de ter. Porque quando a gente fala espírito, a gente está falando de uma questão meio humanoide, né? De um ego humano em desenvolvimento. Porque quando a gente fala de arcanjo Miguel, ele já não é um espírito, ele é uma energia que está, né, enfim, em ascensão, já não é mais um ego, uma persona em evolução. Um... Então, para que serve essa mediunidade?
acho que eu falei um pouco sobre isso, né? Que é essa capacidade da gente manifestar no mundo as questões, a comunicação com os espíritos, né? E ao mesmo tempo da gente conseguir, através do corpo e do mundo material, se comunicar com os espíritos, né? Isso sempre teve presente em toda a humanidade, então, às vezes até nos oráculos e tudo mais, tudo isso são instrumentos, né, que às vezes são coisas materiais para se comunicar com o mundo espiritual e com os espíritos. E às vezes os espíritos vêm para comunicar o mundo espiritual com o mundo material. E isso é uma coisa extremamente, sempre esteve presente e é extremamente importante para o desenvolvimento da humanidade. Quando a gente compreende o que é essa mediunidade, né, o que é esse fenômeno mediúnico, porque se a gente for pensar, quando Kardec lançou isso, existe uma resistência muito grande nesse processo, porque as pessoas acreditavam que aquilo ali era um processo de necromancia, ou seja, de fazer uma magia com os mortos. O que, de certa maneira, conceitualmente falando, é mais ou menos isso. Se você for falar para um espírita que ele é necromante, ele não vai gostar muito. Mas, de certa maneira, ele é mais ou menos isso. Alguém ia perguntar? E só que essa capacidade de a gente conseguir comunicar com os espíritos, a gente fala desencarnados, porque a gente olha daqui para lá, né? Enquanto, na verdade, existe uma população muito maior de espíritos, né, fora do corpo do que encarnados. Então, na verdade, a realidade vem do mundo espiritual, como a gente viu a questão dos corpos, o processo de manifestação. Então, a gente entende que a realidade é espiritual e a realidade material é algo passageiro, mas que não deve ser desprezado. E aí a gente tem a questão da mediunidade relacionada com algumas coisas. Por exemplo, as pessoas acham que vai lá conversar com o espírito e que vai resolver. E às vezes as pessoas acham que, às vezes ela vem buscar a apometria ou querem fazer apometria e querem resolver uma questão específica. Como é uma questão espiritual também, a apometria é uma técnica espiritual, a gente nunca sabe. A pessoa chegar, vamos olhar essa questão. Fala bem, pode ser que olhe, pode ser que não, a gente não pode dar garantia, depende. Porque a espiritualidade vai olhar e falar assim, não, isso aqui não é importante agora, o importante para a pessoa resolver é isso que a gente vai contribuir, ponto. Então, a gente não consegue controlar. E se a gente cobrasse pela apometria, a gente abriria o leque para essas coisas acontecerem. Então, a pessoa chega, sei lá, com ansiedade, ela quer que a apometria resolva aquilo. Chega uma ferida na perna, quer. Com a dor de barriga, teve gente que já pediu para olhar a dor de barriga na apometria. A pessoa acha que se ela está pagando, aquilo tem que ser resolvido. Então, a pessoa acaba que vê a mediunidade como um balcão de atendimento para resolver os problemas. Quanto, na verdade, não é. Você depende dos espíritos. Às vezes tem lugares que tentam vender soluções, mas a gente sabe que se vende soluções, talvez tenha alguma coisa aí que está errada. E que se tivesse solução mesmo assim, de forma tão simples, a pessoa, né, não estaria nesse mundo para sofrer desse jeito. Então, a gente não cobra justamente para a gente não abrir essa brecha para a pessoa chegar e cobrar o que ela quer, o que ela não quer. Então, ela recebe o tratamento. Às vezes as pessoas ficam perguntando os detalhes do negócio. Olha, os detalhes não importam, né? Importa é que foi feito o tratamento. Você recebeu, receba, só isso. Não precisa ficar preocupado em detalhes, ou tentar resolver uma coisa específica. Às vezes resolve, às vezes não resolve. Então, você não pode ficar preso nisso. Às vezes a gente empurra muito, e as pessoas vão muito procurar esse processo mediúnico para decidir alguma coisa da vida, né? Falar, será que eu caso ou não caso? Será que eu compro isso ou não compro?
como se os espíritos tivessem a obrigação de ficar ajudando a pessoa a decidir a vida dela, né? E eles não estão ali, né? Eles não estão ali para isso. E também acaba que isso acaba caindo no misticismo. Então, acaba que se acontecem as coisas assim, acaba que a pessoa, esses espíritos não estão tão preocupados assim com a evolução do planeta, estão lá mais preocupados com as coisinhas medíocres do cotidiano. Não que tem certas coisas que a orientação dos espíritos não seja muito importante a gente consultar. E na próxima aula a gente vai ter um pouco dessa conexão, né? Mas tudo tem lá os seus limites, né? Dependendo da pergunta, né? Se você realmente vai falando com o seu mentor, ele não vai te responder, ele vai te dar um coice, né? Porque eles não estão aqui para perder tempo com coisas mesquinhas. Então, quando a gente fala do processo mediúnico, na compreensão que Kardec trouxe e foi desenvolvida aqui no Brasil, a gente tem que a mediunidade, ela é uma atividade espiritual que visa a comunicação com os espíritos de luz, né, que a gente chama, e com a função de trazer o alívio, né, de trazer a cura, de trazer a oportunidade de servir, porque o próprio ação mediúnica já é a caridade. Então, ali já é a caridade. É a caridade a nível espiritual. No processo da mediunidade, o que acontece é que, como a gente vai receber espíritos mais refinados, né, que a gente, são os espíritos de luz, a gente vai conseguir drenar o nosso ectoplasma mais denso. Quando a gente fala drenar o ectoplasma mais denso, seria a gente vai eliminando aqueles pesos kármicos, por isso que fala que a mediunidade é uma das formas mais rápidas de você pagar o karma, de você liquidar o karma. Liquidar não fica parecendo que você estava devendo, enquanto no universo é tudo em equilíbrio. Se você desequilibrou, você tem que compensar. É simples assim, não tem dívida, é compensação. E aí a compensação ela pode vir de uma forma muito equilibrada, e a mediunidade às vezes é uma forma de você fazer isso de uma forma rápida e equilibrada, ou ela pode vir de uma forma muito desequilibrada. Então, aquela pessoa que quer ajudar todo mundo, às vezes, essas pessoas às vezes são médios, né? Ela quer ajudar todo mundo, mas não consegue ajudar ela mesma. E aí ela sempre está movida meio que por uma culpa impulsiva e incessante, né? Que sempre está fazendo para ajudar, para agradar, para enquanto não consegue uma maneira de compensar. Aí, nesse caso, a mediunidade é um processo de compensação de um desequilíbrio. Mas a mediunidade, ela é um instrumento de educação do espírito. Porque quando você está ali sempre em contato com os espíritos de luz, que estão destruindo, que estão te orientando, eles são pessoas como a gente, né? Estão num lugar melhor, né? Vamos dizer assim, uma posição melhor que a gente está aqui encarnado. Por isso que a gente não precisa assim, né? Nossa, espírito tal. Não, ele é uma pessoa, né? Igual a gente, é um ser humano também. Desencarnado é um... E aí, ou a pessoa está nesse processo para acelerar essa limpeza, ou a mediunidade ela tem uma função dessa educação do espírito, que na verdade as duas coisas se encontram, que é você, a partir dessa conexão, desse trabalho contínuo com os espíritos, você desenvolver as virtudes, valores mais elevados, os princípios mais elevados, e tudo isso você vai carregar para, né, a sua eternidade. Então você vai educar o seu espírito. Então, o processo mediúnico também é um processo de você educar o seu espírito. E é isso que você vai levar, e na verdade é isso que você ganha, né? Você não vai ganhar um lugar maravilhoso na colônia espiritual, você não vai, né? Nem as promessas boas não são tão legais assim, porque é como se a gente estivesse fazendo pensando que a gente vai ganhar alguma coisa. Quando a gente tem que pensar que a gente já está construindo, à medida que a gente vai praticando a mediunidade, a gente já está construindo isso. Então, você está ali a serviço, você está ali se doando, e no contato com os espíritos, você vai aprendendo, você vai se educando o seu espírito, que é isso que você vai levar,
né, para a sua eternidade. Então, essa é a questão mais importante da gente desenvolver a mediunidade, né? E a apometria é uma técnica onde a gente consegue desenvolver a mediunidade de uma forma muito mais leve, do jeito que a gente faz, de uma forma muito mais tranquila. Às vezes a gente, né, o bicho pega, né, que é espiritual, né? Às vezes tem uns ataques, às vezes tem algumas coisas, mas é uma forma leve, né, uma forma mais inovada, vamos dizer assim, de trabalhar essa mediunidade. E você conseguir fazer esse trabalho de caridade, fazer esse trabalho do bem, estar sempre em contato com a espiritualidade. É um caminho. Tem vários caminhos para desenvolver mediunidade. Porque às vezes a gente acha que a mediunidade vai ser desenvolvida só lá no centro espírita, na Umbanda. Mas a pessoa que está lá no evangélico também, na igreja evangélica, ela está desenvolvendo a mediunidade dela, né, que serve ali, né, e está nos conceitos daquele agrupamento, está tudo certo. Assim como a pessoa está lá na floresta, o índio, conexão com seus ancestrais, com o ser da floresta, também está desenvolvendo a mediunidade de acordo com a compreensão de mundo que ele tem, está tudo certo. Não tem um jeito certo de... Porque geralmente quando você vai no centro espírita ou de Umbanda, aí você fala assim, você é médium, você tem que trabalhar. Aí você fala, nossa, aí eu tenho que vir aqui e ficar aqui o resto da vida nesse lugar e tal. E às vezes não é isso, né? Às vezes o caminho, são vários caminhos. O importante é você desenvolver. E às vezes a gente desenvolve a mediunidade também, às vezes até mesmo no trabalho, né? No dia a dia, de uma forma mais sutil, né? Não de uma forma tão ostensiva. Mas há várias possibilidades. E, né, acho que a pandemia ela trouxe mais evidente essa crise. Porque aí todos, né, o centro tudo fechado, e como é que você vai, né? E os espíritos estão por toda parte. Então, eu acho que a gente compreendeu uma nova maneira de experienciar a espiritualidade. E a apometria é essa nova é uma dessas novas possibilidades. Então, e às vezes tem gente que nega essa questão da mediunidade, né? Não vou mexer com isso. Esses dias eu encontrei uma pessoa que ela falou isso. Você é uma mediunidade, ou você nunca mexe com isso, ou você começa e vai até o fim, porque senão você adoece se você parar. Eu acho que não é bem assim, né? Depende muito da vida, né? De como é que a vida vai conduzindo, o que que você precisa. Então, acho que a gente tem que ficar preso nisso. É uma possibilidade, a mediunidade é uma possibilidade. Como eu falei, é uma possibilidade de você, né, limpar esse ectoplasma mais denso e conseguir se elevar. É uma possibilidade de você educar o seu espírito. É uma possibilidade de você ampliar a sua consciência e perceber muito melhor a realidade, né? Que os fatores ocultos que influenciam a realidade. Enfim, de você desenvolver várias coisas. Então, são apenas escolhas e possibilidades, né? Tem que falar assim, agora você é médio e você tem que ficar o resto da vida servindo e trabalhando a sua mediunidade até você morrer. Não tem obrigação, a não ser que se você tem uma missão muito específica, né? Que precise muito disso. Então, acaba que não tem essa obrigação. E quais são os benefícios da mediunidade? Aí eu já falei algumas coisas, né? O benefício da mediunidade para quem pratica ela, ou seja, o médium. Conseguir limpar esse ectoplasma mais denso, conseguir educar o seu próprio espírito, conseguir ter uma visão mais ampla, ampliar a consciência, isso traz muitos ganhos, né? E conseguir ter um equilíbrio, um equilíbrio espiritual. Quando você tem um equilíbrio espiritual, isso é o fundamental para você ter equilíbrio em outras áreas da vida. E isso é um benefício para você, né, que é médium. E também tem um benefício para outras pessoas. Então, um benefício para outras pessoas, ou seja, aquelas pessoas que vão ser beneficiadas, aquelas pessoas que vão passar pela apometria, vão passar lá no centro,
é essas pessoas, né, receberem tratamento, essas pessoas terem contato com o mundo espiritual, que aí eu vejo uma coisa muito importante, porque às vezes quando a pessoa ela não tem muito isso na vida dela, reza de vez em quando e tal, não tem muito esse contato. E quando ela passa no centro espírita, por exemplo, que tem um espírito ali incorporado, ela tem um contato direto e ela sente aquela energia e tal, ela vivencia. E às vezes, vamos trazer isso para a apometria, né? Na apometria, ela recebe uma mensagem do espírito, às vezes de um familiar desencarnado, ou às vezes ela sente o tratamento acontecendo no corpo dela e tudo mais. Então, ela tem uma experiência com o mundo espiritual. E isso ajuda a pessoa também a abrir, né, a percepção para outras coisas. Além da mediunidade, contribui para o alívio de dores físicas, emocionais, tratar, né, espíritos desequilibrados que estão acompanhando a pessoa, tratar questões energéticas, questões espirituais que estão influenciando de forma negativa a vida da pessoa. Então, tem muitos benefícios, mas nem tudo é espiritual, né? Também temos que salientar isso, nem tudo é espiritual, né? Nem tudo vai resolver no centro espírita, nem tudo, né, os espíritos vão resolver. E aí, nesse processo, a gente tem o que a gente chama de desequilíbrio mediúnico, né? Que é essa questão de, assim como a pessoa tem um desequilíbrio emocional, a pessoa tem um desequilíbrio mediúnico, que é, podemos dizer que a comunicação de uma forma meio, a pessoa começa a adoecer espiritualmente. Então, essa comunicação com os espíritos, que é a mediunidade, acaba ficando de uma forma desequilibrada, porque a pessoa, enquanto espírito, ela, espírito, está desequilibrada. Então, o processo de desenvolver a mediunidade é você entrar em contato também com as suas sombras, com o processo de autoconhecimento, com suas angústias, medos, vaidades, né? E quando você acredita que a única maneira de se comunicar com a espiritualidade é o desenvolvimento mediúnico, pode ser um grande passo em direção a esse desequilíbrio mediúnico, né? Existem várias maneiras da gente se comunicar com o mundo espiritual. E aí a gente tem alguns sinais desse processo de desequilíbrio mediúnico, que é perfil de salvador, que é quando a pessoa se coloca no lugar que ela quer cuidar de todo mundo e ela esquece de olhar para os equilíbrios da própria vida. Isso é uma coisa que acontece. Uma vez eu ouvi de uma pessoa muito experiente em espiritualidade, pessoa média assim há vários anos, várias décadas. Aí ela falou assim: quando uma pessoa ela quer fazer caridade demais para os outros, é porque ela está precisando de caridade. Então, quando a gente está nesse perfil de Salvador, é uma coisa que também a gente consegue, né? É um sinal de desequilíbrio, mas é uma das coisas que quando a pessoa não trabalha a mediunidade dela, é uma coisa que a gente consegue identificar. Que é essa pessoa que quer salvar todo mundo, quer ajudar todo mundo, quer fazer tudo para todo mundo, porque ela sente essa necessidade de desenvolver, de se servir, desenvolver essas coisas que trazem, né, que fazem que a habilidade fazem com a pessoa, né, que é ter essa compaixão, esse amor ao próximo, esses valores e essas virtudes elevadas. Porém, a pessoa faz isso de uma forma desequilibrada. Por isso que é muito importante, quando a gente fala do desenvolvimento da mediunidade, a disciplina, a dedicação. Então, é tal hora a gente vai fazer o estudo, tal hora tem a prática, né? Na apometria a gente faz isso. Então, ó, quinta-feira é o dia da apometria, então tal hora a gente tem a sessão de apometria, porque tudo tem que ser tudo organizado, porque senão, tipo, parece gente toda hora com problema. Aí a gente vai parar tudo para ajudar essas pessoas da hora, e a espiritualidade não funciona assim. Então, eles, tal dia, tal hora. Lógico que se precisar de alguma sessão de urgência, a gente consegue fazer, mas não é bagunçado. Então, tem que ter essa disciplina, esses limites, essa organização, essa estruturação para que a gente consiga desenvolver e o trabalho acontecer.
quando a pessoa está no perfil salvador, ela está pronta para largar tudo que ela está fazendo para ajudar os outros a todo momento e qualquer um, e fica carregando o peso dos outros, em vez de ajudar e, ao mesmo tempo que ela está ajudando o outro, se ajudar. Aí ela só se prejudica. E aí, geralmente, essas pessoas ficam doentes também. Outra coisa é quando a pessoa faz, né, faço o que eu digo e não faço o que eu faço. Então, a pessoa gosta de usar conceitos da espiritualidade para a vida dos outros e esquece de levar o aprendizado para a própria vida. E aqui a gente tem outra coisa também, que está tudo ligado à nossa vida. Lembrando que, assim, quando a gente desenvolve a mediunidade e aprofunda nessa questão do autoconhecimento e da espiritualidade, são duas coisas que caminham juntas, o autoconhecimento leva você a conhecer o seu espírito. Quando a gente fala de mediunidade, a gente nos é levado a conhecer outros espíritos. Mas para você fazer o processo de conhecer outros espíritos, que é a mediunidade, você tem que conhecer o seu espírito. E aí é o processo do autoconhecimento. Então, quando a pessoa ela negligencia essa parte do autoconhecimento e tenta, como a gente vê em alguns casos, doutrinar a qualquer custo, dizer, tem que ser, aí fica uma coisa meio, vou falar mal dos evangélicos, uma coisa meio evangélica, assim, tipo, tá escrito que assim tem que ser assim, e a pessoa não consegue agir dessa maneira. Então ela fica falando isso para os outros, tem lá decorado algumas partes da Bíblia ou do livro dos Espíritas, mas na vida prática dela ela não faz de acordo. E isso é só uma máscara para o desequilíbrio da pessoa. Então, uma das coisas importantes é o autoconhecimento. É por isso que a gente está sempre... E aí, uma das questões é a pessoa estar sempre em tratamento. Então, uma hora ou outra, a gente sempre está desequilibrado, a gente precisa passar pela apometria, a gente precisa se cuidar, né? Lembrando que o médio, ele é o principal, é o que mais desequilibra, né? Então, o médio é aquele que mais facilmente consegue se comunicar. O médio que tem, ou seja, de uma forma ostensiva, ou seja, de uma forma desenvolvida, a capacidade de se comunicar com os espíritos bons, né? Ou a capacidade também de ser obsediado. Então, o médio ele é obsediado mais facilmente do que uma pessoa que não desenvolve a mediunidade, porque ele tem um canal aberto. A mediunidade ela é neutra, ela não é boa nem ruim, ela é só um instrumento ali de comunicação. Então, você pode estar ali e se conectar com espíritos doentes também. Outra coisa é falar sobre o tratamento dos outros para se exibir. Então, às vezes, você comentar fora do horário, tratamento, sobre o que se percebeu no tratamento de outro, como uma forma de se sentir importante. E às vezes as pessoas caem nessas vaidades, né? Usam a mediunidade para ter... Isso é uma pobreza de espírito, de ego, né? Você precisa dar dos espíritos a mediunidade para se sentir importante, sentir alguma coisa na vida, né? Então isso é outra coisa que não é interessante de fazer. Outro é o efeito esponja, né? Que a pessoa suga a energia negativa do ambiente ou de outras pessoas e acaba se prejudicando com isso. Não usa essa habilidade. O médio ele acaba que tem um pouco mais dessa habilidade de uma forma consciente, de uma forma fraterna. Porque se quando a gente vai trabalhar a mediunidade, você, por exemplo, você vai trabalhar com os obsessores, você está puxando energia negativa, mas você está expelindo aquilo de uma forma melhor. Então você trata aquilo, né? Agora, quando você só absorve, você fica com aquilo e aquilo fica impregnado em você, grudado em você, aquela energia negativa, e aí você começa a adoecer, que é esse efeito esponja. Então, a mediunidade, ela nos educa a conseguir lidar com essa energia negativa, principalmente quanto mais a gente desenvolve a mediunidade, maior a nossa capacidade de fazer esse processo de absorção de energias negativas, porque é como se os nossos poros, vamos dizer assim, astrais, eles ficassem mais fluidos. E como acaba que o médium ele é um doador, então se ele chega num ambiente onde que carece de doação, ele doa e pega aquilo de negativo, né? É um processo automático, energético. Outra coisa é o sentimento, e outra coisa também, que as pessoas falam assim, coloca não sei o que lá no umbigo, faz não sei o que lá. Tudo ajuda,
né? Tudo ajuda, mas nada resolve. Porque é um negócio que você vai... Porque, assim, quando a gente viu lá da questão dos chakras, dos corpos, a gente está, principalmente do chakra, a gente está sempre trocando energia com o meio. Então, isso faz parte da gente estar vivo. É uma respiração energética. Então, ou seja, de certa maneira, a gente vai estar sempre absorvendo essas energias negativas. Não tem como falar assim, faz isso e você vai ficar pro resto da sua vida sem absorver nenhuma energia negativa. É impossível. Então, tem coisas que podem ajudar momentaneamente, tem coisas que podem, né, contribuir, mas nunca estaremos isentos de absorver energia negativa, né? Não existe nenhuma fórmula mágica, nem nada que proteja a pessoa 100% pro resto da vida. Síndrome do eterno culpado, né? Por culpa, pega responsabilidades que não são suas para resolver. Isso aí também faz parte daquela pessoa que quer ajudar todo mundo, né? Então ela acaba que pega o problema dos outros e acaba pegando essa culpa, né? Essa responsabilidade, que também é uma coisa. E tudo isso, se a gente for observar, tem muito a ver com desequilíbrio emocional, tem muito a ver com desequilíbrio mental, né? Que vai gerando desequilíbrio espiritual. E por último, a gente tem a síndrome do super-herói espiritual, né? Fazer tratamento que não quer ajudar, sem autorização e absorvendo o processo absorvendo o processo obsessivo. De fazer tratamento sem autorização. Tratar pessoas que não querem ajuda. O Godinho, por exemplo, que é um dos autores, acho que é o maior autor de apometria que tem no Brasil e no mundo, né, no caso. Ele fala muito, ele tem livro dele que ele fala sobre tratar, às vezes, pessoas que não dão autorização. Que é, por exemplo, você tem um filho drogado que está lá na Cracolândia, então você pode passar ele pela apometria, né? Se a mãe vai lá e pede para passar, ele passa na apometria. Isso, a gente compreende que isso não é legal, só se, mesmo se for menor de idade, se for uma criança que não consegue decidir, se já for adolescente, já consegue decidir se você quer, não quer, porque é importante a pessoa estar aberta para receber o tratamento. E aí, quando a pessoa não está, você está invadindo o campo energético da pessoa. E geralmente os espíritos, eles não fazem isso, porque eles precisam de autorização, eles precisam de uma abertura, eles precisam da pessoa querendo também resolver aquilo. E às vezes, se você não tem uma espiritualidade legal que está indo lá, que não concorda com isso, você vai ter uma espiritualidade, né, que faz isso, mas que não é muito legal. E acaba que você entra em sintonia com outros seres e começa a usar a mediunidade para manipular os outros. E isso também é um grande desequilíbrio que diz muito da pessoa. Ou seja, aí entra o processo do autoconhecimento, muito importante para quem quer desenvolver a mediunidade. Porque às vezes a pessoa usa a mediunidade para manipular os outros. Isso é muito sério. Porque é um abuso de poder, vamos dizer assim. E é um abuso de uma coisa que, como eu disse, a mediunidade é a possibilidade de você se educar e drenar esse ectoplasma mais denso. Se você usa isso de uma forma negativa para manipular os outros, você está gerando mais energia negativa. Você está pegando e adquirindo mais peso. E também, em vez de você se educar, você vai estar, vamos dizer, seria qual o contrário da educação, mas seria sendo muito mal educado espiritualmente, porque aí você vai levar isso. Porque sempre que você quer uma coisa, você vai e manipula o outro para ter, é um outro desequilíbrio espiritual muito forte, que é esse abuso de poder. E a gente viu isso em várias coisas, João de Deus e outros, né, parecidos, que você pega essa mediunidade e faz esse abuso de poder, você está cada vez mais puxando mais energia densa, colocando mais denso o ectoplasma, ou seja, está vibrando mais baixo, que vai atrair seres mais baixos, e você está se deseducando, né? Porque você se coloca dependente
da mediunidade para você ter alguma coisa, para você manipular o outro. Bem, isso é mais ou menos um pouco sobre a mediunidade. Tem alguma dúvida, algum comentário, alguma pergunta? Rafa, eu tenho uma pergunta. Essa questão dos desequilíbrios que você falou, a gente trabalhando na apometria vai ajudar? Vai ajudar, né? Não sei se vai resolver. Porque, por exemplo, às vezes, a pessoa tem um perfil de salvador, quer ajudar todo mundo e tudo mais. Aí, se ela consegue ter esse processo de se educar e drenar, de organizar, imagina assim, a pessoa quer ajudar todo mundo, vamos pensar de uma forma diferente. A pessoa quer ajudar todo mundo e faz isso toda hora e tudo mais. É uma coisa que, de certa maneira, satisfaz ela, mas que desgasta ela. Aí tem um desequilíbrio. Mas vamos supor que essa pessoa, ela decide falar assim, não, tudo bem, eu gosto muito de ajudar as famílias carentes e as crianças e tudo mais, eu vou abrir uma ONG. E na ONG ela começa a estruturar, começa a organizar, ter disciplina, então tem o horário, tem o dia e tal, que ela vai fazer as ações, vai ter que cadastrar as famílias, lá. Então, ou seja, ela consegue organizar, criar uma estrutura e assim conseguir melhor fluir essa energia. Ela tem já energia para fazer o negócio, só que antes ela fazia de uma forma desequilibrada. Agora ela tem aonde canalizar e trabalhar essa energia. Então, esse foi um exemplo. Vou trazer isso para a apometria. Então a pessoa ela tinha isso, aí na apometria ela consegue canalizar isso para conseguir descarregar ou fluir essa energia de uma forma mais organizada, estruturada. Então, ela não vai ficar fazendo apometria de outro dia que não é o dia da apometria. Então, ela vai se disciplinando, vai se organizando, vai tendo contato mais com a espiritualidade, vai recebendo mensagens e tudo mais. A pessoa ela consegue resolver algumas coisas. Mas muitos, né, esses desequilíbrios, eles não, né, lógico que tem os obsessores, né, mas esses equilíbrios aqui, eles se resolvem a partir do autoconhecimento, da prática também, quando a pessoa se coloca na prática dessa forma, disciplinada, organizada, dedicada e tudo mais, isso minimiza, mas por outro lado também a pessoa tem que fazer o processo de autoconhecimento, né, que os espíritos chamam de reforma íntima e tudo mais, mas é muito mais um processo de autoconhecimento para ela conseguir minar esses desequilíbrios, que é muito mais da pessoa do que de qualquer espírito. E aí a pessoa tem esse desequilíbrio enquanto pessoa, e aí isso acaba atraindo obsessores e a pessoa começa a confluir com os obsessores, que retroalimentam esses desequilíbrios. Então, na apometria você consegue sim melhorar muito essas questões, mas uma parte delas precisa do movimento da própria pessoa. Entendi, obrigada. É a mesma coisa da pessoa achar que vai lá para o centro espírita, que tudo vai ser lindo, que ela vai melhorar. Se ela não tiver autoconhecimento, se ela não buscar o autoconhecimento e resolver as questões que são mais dela, não adianta ela ficar lendo evangélico, ficar dando palestra, ficar incorporando, sei lá o quê, psicografando, porque isso não muda certas coisas. Isso ajuda a mudar, mas é a mesma coisa de qualquer outro processo que a gente faz. Depende da pessoa querer mudar, da pessoa escolher mudar, escolher fazer diferente. Tem mais alguma pergunta, gente? Alguma questão? Então agora quero que vocês
recortem a folha, que pedi para vocês pegarem, em 10 pedaços e escrevam de 1 a 10 nessas folhas. Quando vocês colocarem, me dá um ok, só para mim saber, para a gente começar. Corta papel em 10 aí, eu rasgo 10 pedaços e coloca de 1 a 10. Hoje a gente vai fazer um exercício, né? E aí eu coloquei, depois eu vou passar para vocês o roteiro do exercício. Vocês podem fazer ele mais 6 vezes para ir aprofundando nele em outros aspectos, ou de forma diferente. Quem já fez, coloca os 10, assim, não sei se vocês estão em mesa ou na cama, coloca eles enfileirados, assim, de 1 a 10 na sua frente. Se fosse uma fileira. Bora. Tá. Então tá todo mundo pronto. Então agora a gente vai fazer um relaxamento para a gente entrar no exercício. Então convido vocês a sentarem de uma forma tranquila, de uma forma confortável, fechar os olhos. Respirem profundamente, enchendo todo o pulmão de ar, solta devagar. E vai relaxando os pés.
Relaxa a articulação dos dedos, dos pés. Relaxa a articulação dos tornozelos. Relaxa os ligamentos do calcanhar. Relaxa a musculatura da panturrilha e toda a musculatura em volta. Relaxa a articulação dos joelhos. Os ligamentos. Vai relaxando as coxas, a parte de cima, a parte de baixo. E relaxa as nádegas. Vai respirando devagar e soltando ar pela boca, enquanto vai relaxando as regiões. Relaxa o quadril, a pelve. Relaxa a lombar. E vai relaxando a musculatura da coluna até em cima. Relaxa a musculatura em volta das escápulas. Relaxa a musculatura dos ombros. Respira profundamente. Solta os ombros. Relaxa a articulação dos dedos, das mãos. Relaxa a articulação dos punhos das mãos. Relaxa a musculatura do antebraço. Relaxa a articulação dos cotovelos. Relaxa os braços, a parte da frente, a parte de trás.
Relaxa novamente os ombros. Respira profundamente. Solta os ombros. E vai relaxando a garganta, o pescoço, a cervical, as cordas vocais. Vai relaxando a maxilar, relaxa a mandíbula, os lábios, relaxa a língua no assoalho da boca, relaxa o nariz, as bochechas, relaxa as pálpebras, os olhos, relaxa as sobrancelhas, a testa, as orelhas, relaxa o couro cabeludo, sente o corpo todo relaxado, leve. Permaneça de olhos fechados ou semicerrados. E agora vocês vão colocar a mão em cima de cada pedaço de papel, de 1 a 10, de cada número, e vocês vão sentir. Vocês podem ficar o tempo que for necessário em cada um. Vocês vão fazer 1, depois 2, depois 3, depois o 4, até o 10. E aqueles que te chamarem atenção, aqueles que vocês sentirem uma afinidade, vocês vão trazer para perto de vocês. Então, você coloca a mão em cima, pode fechar o olho, se concentrar, sentir se você tem afinidade, se aquele te chama atenção. Se tiver afinidade, você traz para perto de você, senão você deixa no mesmo lugar e passa para o próximo. Deixa a sua intuição te guiar, não fica preocupado se você não está sentindo nada. Se não está sentindo nada, deixa apenas sua intuição te guiar. Se você achar que tem mais afinidade com esse número, esse papel, você traz para perto de si. Quem for terminando os 10, pode deixar aqui no comentário que já terminou. Só para eu saber. Mas pode ir fazendo com calma, respirando, sentindo cada um. Se precisar, volta, sente de novo. Se já escolheu, pega de novo para ver se realmente é isso mesmo.
E quem for terminando também, coloca os números aqui que escolheu nos comentários. Só para me saber. Luan colocou aqui, o Felipe. Terminou, Maria José? Terminei. Eu não estou sabendo, terminar, eu terminei. É aqui onde eu escrevo. Ah, peraí, agora mostrou. Deixa eu ver, se tiver no celular, é nos 3 pontinhos aqui. Aí tem um bate-papo. Mas... Falta só a Paula, então, terminar, né? Que agora eu vou... Eu terminei agora, só vou escrever, Rafa. Tá, só colocar os números aí. Pra saber, né? Agora eu vou falar quais são cada número. Vou só esperar você escrever. Ah, já escreveu. Certinho, pronto. Então, vamos lá. Esses 10 a gente pegou, fez um apanhado geral dos 10 tipos de mediunidade. Então, do 1 ao 10. E eu vou... Aqui é baseado no Allan Kardec. Lógico que existem outros tipos de mediunidade que a gente não listou aqui, mas essas são as mais comuns, né? Então, tem gente que escolheu 5, né? Então, primeiro, o número 1. Deixa eu ver quem escolheu o número 1 aqui. Roberta, só a Roberta, que é os médios de efeito físico. Então, que eles conseguem produzir efeitos materiais com os movimentos dos corpos inertes, ruídos, ou manipular de uma forma consciente ou inconsciente objetos. Então, esse é o primeiro tipo de mediunidade que a gente listou aqui, que representa o número 1. O número 2 são os médios sensitivos e impressionáveis. São capazes de sentir a presença dos espíritos por uma vaga impressão, uma espécie de arrepio geral. Todos os médios são necessariamente impressionáveis, de maneira que a impressionabilidade é antes uma qualidade geral do que especial. São as pessoas sensitivas, né? Várias pessoas aqui que colocou. Rafa, tem alguma coisa a ver, assim, a gente escolher isso ou nada? É aleatório, assim?
Então, na verdade, esses são os tipos de mediunidade que você tem. A questão é que vocês escolheram vários, né? E aí tem uma sequência do exercício. Eu vou terminar de ler aqui os tipos, depois eu vou falar da sequência de como é que vocês podem desenvolver melhor o exercício. Mas geralmente esse exercício bate muito. Na turma passada, a gente fez esse exercício, a pessoa falou assim, acho que nada a ver. De repente a pessoa está psicografando. Ok, obrigada. O número 3 são os médios audientes. Então, acho que só o Luan que colocou aqui o 3. Né? São aqueles espíritos que são os médios que ouvem a voz dos espíritos. Pode ser uma voz interna, parece que é uma voz interna no fórum íntimo, mas na verdade é algo externo. Muitas vezes você consegue perceber com clareza que é algo externo. É como se fosse uma voz de uma pessoa distinta, né? São os médios que conseguem conversar com os espíritos. Isso a gente sabe que é de uma forma mental, né? O número 4, tem 3 pessoas aqui que escolheu o número 4, são os médios falantes, ou no caso, os psicofônicos, né? Que são os médios que conseguem transmitir a voz dos espíritos, que é diferente de incorporar, apenas é usado o aparelho de voz, né? Para transmitir a comunicação dos espíritos, né? Então, eles se conectam nessa região do chakra laríngeo para fazer essa transmissão. E o número 5, que todo mundo escolheu o número 5, isso é bom. São os médios videntes, são dotados da faculdade de ver os espíritos. Aos que gozam dessa faculdade em estado normal, perfeitamente acordados, guardando lembrança precisa do que viram. Outros só possuem estado sonambúlico ou aproximado do sonambulismo. Aqui o sonambulismo a gente entende como um estado alterado de consciência. O médium vidente acredita ver pelos olhos, como os que têm a dupla vista, mas na realidade é a alma que vê. Por essa razão, eles tanto veem com os olhos abertos ou fechados. O número 6, só a Nuilma escolheu o número 6, são os médios sonambúlicos, ou os médios que trabalham muito em desdobramento. No desdobramento, não, no viagem astral. O 7 a Roberta também escolheu o 7, a Nuilma, que são os médios curadores, que consiste principalmente no dom de curar no simples toque, pelo olhar, ou mesmo por um gesto, sem nenhuma medicação. O 8 são os médios pneumatográficos, que são os médios de psicografia. Tem a aptidão de escrever através do impulso elétrico dos espíritos, né? Seja de forma mecânica, ou semicânica, ou intuitiva. Né? O 9 que é os médios intuitivos, a capacidade de sentir, de captar informações do mundo espiritual pelo próprio impulso da alma. A intuição é recebida pelo espírito do médium e decodificada pelo céu através de mais sensações, impressões e ideias. E o 10, que só o Roberto escolheu e o Luan escolheu também o 10, que são os médios de incorporação. É um tipo comum e muito observado na Umbanda. No processo de incorporação, o espírito vem do astral até o médio por desdobramento e se acopla neste, unindo seu campo áureo com o dele, formando um só. E assim podendo atuar de forma a transparecer no corpo do médio trejeitos, manias e vocabulário. Então, esses são os 10 tipos. Lógico que existem outros, médios de transporte, pintura, de inspiração. Era o que eu não queria. Mas faz parte, né? Esse é um exercício. Esse é o primeiro etapa do exercício. Depois eu vou passar para vocês
as outras 6 etapas, né? Vou só falar aqui de uma forma geral das etapas, que é, na segunda vez que vocês fizeram o exercício, pode fazer o exercício 7 vezes seguidas, 7 dias, né? Então, a segunda vez que fazer o exercício, você pode acrescentar algum tipo de mediunidade, que eu não falei aqui, porque tem outras além dessas 10. E na terceira vez que você for fazer, você pode pegar o que você escolheu e tentar sentir, né? Trazer mais perto do seu peito e sentir se faz sentido essa escolha e tentar visualizar você praticando esse tipo de mediunidade. A quarta vez que você for praticar o exercício, você vai, além de visualizar, como da última vez, você pode classificar. Ou seja, se você escolheu 4 hoje, vamos supor que você pega esses 4 e tenta classificar, ou seja, qual é o que é mais intenso, que você sente que é mais presente, qual é mais secundário. Porque às vezes tem um que é, que é a nossa, que é a mediunidade mais principal nossa. Então, aí você vai classificar. Na quinta vez que fazer o exercício, aí você pode relacionar ele com algo que essa mediunidade que você escolheu, com algo que você já faz no mundo ou que você precisa fazer no mundo de forma prática, né, para ser um canal da energia universal. Na sexta vez que vocês fizerem o exercício, vocês pode tentar observar e relacionar qual parte do corpo ou com que da sua personalidade está conectada com esse exercício, né, com essas mediunidades que vocês escolheram. E na sétima vez que vocês repetiram o exercício, vocês podem pegar e tentar verificar quais locais, tipos de religião, agrupamentos espirituais, de consciência, que tem maior afinidade, onde vocês têm maior afinidade, onde vocês poderiam desenvolver essas mediunidades, porque isso dá uma noção mais real, né? Então, vou passar para vocês esse exercício, assim, com essas 7 variações, mas é legal vocês já guardarem. Vou passar para vocês a lista aqui lá no grupo, dessas 10 mediunidades, para vocês guardarem aí, talvez lá na frente vocês percebam que talvez você realmente tem esses tipos de mediunidade, vocês vão desenvolvendo elas, talvez algumas mais, outras menos. Alguma dúvida, alguma questão, algum comentário? Eu acho que esse médico falante que ficou aí, essa semana, eu senti umas coisas assim, às vezes, de queria falar, mas não era eu que queria falar. Aí, na hora, eu ainda pensei que pudesse ser incorporação, porque eu já incorporei no centro, né, várias vezes. Uhum. Então, e aí, e a forma como eu falava era uma forma muito confusa, ninguém entendia nada. E aí, mas, assim, essa coisa, quando eu senti essa de falar, todo como que sabe, mas eu pensei que pudesse ser incorporação, que tivesse querendo, né, assim, não sei se manifestar, tá? Agora que você falou, eu não sei se seria incorporação ou se o médio psicofônico, se é quando está incorporado ou não, se eu não estou misturando tudo aqui. Não, na verdade, quando é incorporado, aí também tem a psicofonia, né? Só que existe a psicofonia separada. Por exemplo, o Divaldo Franco, ele não incorpora, ele só faz a psicofonia daqueles espíritos lá, né? Do Dr. Bezerra de Menezes e tal. Então, ele faz só a parte da psicofonia, que aí pega só essa parte do chakra laríngeo aqui e não toma todo o corpo como na incorporação. Muda só a voz. Só com o tempo a gente vai
conhecendo melhor, vai entendendo. E Uhum. Ô, Rafa, pode fazer com elas viradas para baixo? Ou Pode. Que aí fica mais. Que aí que agora você já sabe, né? Qual que é. Pode fazer assim, é, virando. fazer com elas viradas para baixo? Ver se muda alguma coisa. Eu senti, tipo, muito forte o 3. Quando minha mão já passou, já era para eu pegar o 3 e eu nunca escutei voz nenhuma. Tipo, eu já vi, eu sinto muito as coisas, sou bem empata. De incorporação eu já sabia, porque já tinham me revelado em centro e essas coisas. Mas de ouvir é a primeira vez, e foi o primeiro que eu bati, entendeu? Vamos ver. Às vezes você ouve, mas não entende que ouve, né? Mas acho que é a sua própria voz falando com você. Pode ser a nível mental, eu já dei É, palestra no centro, né? Então, às vezes, eu programava uma coisa, mas vinha outra na minha cabeça para eu falar. Ou, às vezes, alguma pessoa chegava para mim e falava assim: Nossa, você falou aquilo que eu precisava ouvir. E eu não sabia de uhum. onde estava vindo aquilo lá. Pode ser isso. É, mas com o desenvolvimento fica mais fácil de discernir, né? Mas é complicado, que é mental, né? Então você não sabe direito. Mas com o tempo a gente vai aprendendo a ouvir as vozes diferentes, né? Rafa, você vai passar a sequência, né, de como que a gente tem que fazer? Sim, eu vou passar a aula gravada, né? Para quem quiser pegar para fazer o relaxamento, o exercício seguindo o roteiro aqui da parte da gravação. Realmente é mais fácil do que decorar o roteiro. Aí eu vou passar a lista aqui dos 10 mediunidades e a sequência do exercício para vocês fazerem. Aí eu vou passar lá no grupo do WhatsApp. Aí qualquer coisa, vocês podem mandar mensagem lá que a gente conversa. O número 1 é o que mesmo, Rafa? A hora que você falou que só eu escolhi, eu fiquei meio paralisada. Acho que eu não Pra prestei mim, atenção. se tinha ficado meio surpresa, é de efeito físico. Como que seria isso? Seria de uma forma meio esquisita, de uma forma mais, vamos dizer assim, seria tipo aquela pessoa que consegue mexer objetos. Mas Entendi. geralmente ninguém mexe objeto, assim, né? Não é uma coisa assim, então, sei lá, vou mexer essa garrafa pra cá. Mas geralmente, só que é uma mediunidade hoje muito rara, né? Só que, como você também saiu com uma mediunidade pura, pode ser que esteja relacionado. Porque na mediunidade pura, às vezes, faz efeito físico, né? Você, tipo, desintegra uma doença, você muda uma coisa de lugar dentro do corpo da pessoa. Entendi. Não, e assim, Mas, foi muito engraçado, porque a hora que eu coloquei a mão, parece que a minha mão ficou presa ali, sabe? Eu não conseguia sair dali para ir para os outros. E aí eu aham, falei, não, mas eu vou nos outros, depois eu venho te pegar, eu não quero te pegar agora. E aí ficou, sabe assim, parecia que a minha mão estava um imã ali, preso ali. E o 7 foi o contrário. O 7 é tipo, alguma coisa me dizia para eu pegar, mas eu não, sabe, eu falava, não faz sentido, não quero. E aí, mas aí eu falei, vou pegar. Sabe aquele negócio assim, que tipo, não quero isso, mas eu vou pegar? Foi meio assim. Mas beleza. é, Obrigada, Rafa. mas um também pode ser assim, você consegue ver isso, por exemplo, às vezes, quando a pessoa tem isso, a casa dela tem uns barulhos estranhos, assim, que às vezes é ela mesma que provoca. Entendi. Tá bom, obrigada. Por nada.
Mais alguém? Então tá bom, pessoal.